Bom, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com todos são amigos, colegas de estudo, de trabalho. Hoje eu vou focar o nosso diálogo dentro da abordagem de um trabalhador em uma organização de saúde. Essa pesquisa ela surgiu a partir da minha tese, onde eu trago o trabalhador com deficiência, o trabalhador que até então, até bem pouco tempo atrás, era totalmente excluído da sociedade, e através da perspectiva dos funcionamentos, então eu faço um deslocamento desse trabalhador que até um certo momento era um concernido, simplesmente um concernido moral, a partir de leis e normas e cotas, e a partir da perspectiva, então, é feita a transformação desse concernido moral em um agente moral dentro de uma organização de saúde. Tá? Associado a essa abordagem como um concernido, como um agente moral, eu venho associando a ética organizacional para dar voz a esse trabalhador, para dar espaço de diálogo a esse trabalhador. Então, a partir desse momento é que eu chego aqui onde estamos. Opa! Troquei aqui. Tá. O trabalhador, uma vez inserido num coletivo, dentro de uma organização de saúde, onde o que a gente cansou de ver e o que vocês estão falando desde o início do encontro de hoje, que é pautado puramente em normas, em regulações, em ISOs, em uma abordagem que engessa, uma abordagem que não dá a esse trabalhador a condição de agir e de reagir dentro do seu próprio trabalho. Né? É dessa organização que nós estamos falando, é desse comportamento que nós estamos falando. E é esse comportamento, a partir dele, é que eu venho fazer a sugestão da inserção da ética organizacional nesse ambiente. Então, eu colocaria esse trabalhador, no nosso caso hoje, um trabalhador com deficiência, inserido nesse contexto. De um lado, uma ética normativa, uma ética engessante, e do outro lado, uma ética reflexiva, tá? No momento que esse trabalhador se coloca aqui, do lado normativo, ele está inserido dentro de processos heterorreguladores, processos que vêm a partir de códigos deontológicos, de protocolos de atendimento, protocolos de comportamento e de uma cultura organizacional totalmente enraizada dentro desse sistema que Dimas também falou, um sistema capitalista, né, um sistema normativo e um sistema que engessa a todos, né? Então, nós entramos com a ética organizacional e com a perspectiva dos funcionamentos para dar voz a este trabalhador, fazendo com que ele se insira em um processo autorregulador, um processo onde ele teria uma autonomia dentro da sua atividade, tá? Ele teria uma condição de desenvolver uma competência, desenvolver a sua competência, ter a condição de ser habilitado a tomar uma decisão a partir dos seus conhecimentos e do seu saber, independente dessa norma que poderia impedi-lo de fazer isso, né? O desenvolvimento e a capacitação desse trabalhador daria a ele uma condição de julgar em situação, julgar no momento de um determinado acontecimento o que deveria ser feito, como ele deveria agir, e não exatamente o que aquela norma, aquela ISO está especificando.
Então, a partir da PDF, que dá a condição autorreguladora e a condição de inclusão deste trabalhador, e a partir da ética organizacional, nós estaríamos desenvolvendo profissionais autônomos e responsáveis, profissionais capazes de agir dentro da medida que é necessária. Então, o que se fala, quando se fala em competência ética, o que se quer dizer isso? É a competência formativa, essa competência que a gente adquire com a formação? Não. É uma competência onde o trabalhador ele vai ser capaz de reconhecer a condição dele agir, a condição dele intervir dentro da medida da necessidade que o momento demanda, tá? Ele vai ter a condição de interagir e fazer a troca com seus pares. E vai ter a capacidade de trazer, a partir dos seus próprios recursos, que eu estou chamando aqui de recursos internos, as respostas para situações que poderão surgir no dia a dia do seu trabalho. Tá? Bom, a questão, até bem pouco tempo atrás, era o seguinte: será que a pessoa com deficiência tinha a condição de agir e reagir? Ou era uma pessoa deficiente, uma pessoa sem capacidade? Então, se busca, através do que o Alexandre já bem comentou, do modelo biopsicossocial, esse resgate dessas pessoas inseridas em um meio organizacional. Então, a partir da PDF associado ao conceito biopsicossocial, a gente faz um deslocamento, feito um deslocamento de toda essa deficiência, o deslocamento da pessoa para o ambiente onde o trabalhador está inserido. Então fica a pergunta: esse físico, existe alguém? Alguém está vendo uma deficiência neste pesquisador, neste físico? Alguém consegue enxergar a deficiência dele? Será que o meio trouxe esse pesquisador, trouxe essa pessoa à tona? Será que as capacidades dele de refletir, de pensar, de interagir, de questionar, fizeram dele um agente moral? Fica o questionamento. E nesse caso aqui, esse médico é um ortopedista, um cirurgião nos Estados Unidos. Ele é um paraplégico, ele opera em uma cadeira adaptada. Será que essa cadeira faz parte do corpo dele já? É uma extensão? Esse médico, por estar cadeirante, por estar usando uma tecnologia, nesse caso, uma tecnologia assistiva, ele deixa de ser competente? Fica a questão. Tá? Então, a minha pergunta é a seguinte: como que agentes morais capacitados e funcionalmente habilitados agem no seu dia a dia? Será que eles vão agir simplesmente? Não estou dizendo que não são necessários os protocolos e as normas, eu acho que são necessários, tá? Mas será que eles vão agir simplesmente pautados em protocolos e normas? Ou eles vão ter a capacidade de saber exatamente como agir e como reagir em uma situação ímpar, né? Será que eles vão ter a condição de resgatar a impossibilidade de gerar dentro da cultura organizacional riscos que a gente no dia a dia observa, riscos éticos, como uma
um enfraquecimento do acompanhamento da cultura organizacional ou um embate ao comportamento institucional. Então, na medida que se tem profissionais mais éticos do ponto de vista moral, do ponto de vista organizacional, nós vamos ter cabeças mais pensantes, maneiras de agir mais atuantes. Então, eu deixo essa última questão. Eu fiz uma apresentação curtinha, né, para a gente poder depois fazer o diálogo, que eu acho que é o que interessa. Eu deixo esse questionamento aqui. Será que para se dar uma possibilidade de uma vida digna a este paciente, ou a possibilidade de um convívio onde o coletivo dentro de uma organização de saúde, os hospitais, vai crescer junto, o coletivo vai ter uma troca real? O que é preciso para isso? Será que as ISOs são suficientes? Será que as normas são suficientes? Os protocolos? Bom, eu deixo a questão para vocês. Tá? É tudo.